políticas, políticos, nós somos tudo criança. Ficamos tudo nos 6, 7 aninhos. Eu não quero generalizar, mas levem essa possibilidade. Nós ficamos nos 6, com exceção dos nossos pequenos mestres que estão aqui, a gente deu uma estacionada, que é uma metáfora que nós usamos sobre o fugir de casa. Fugir de casa é fugir da morada do coração, desse lugar aqui, do sentimento, da intuição, e vamos para cá. A fuga é bem perto, na verdade, mas é uma distância enorme. Daqui para cá, para a racionalidade. Fazendo algumas analogias, o feminino e o masculino, não como gênero, mas como energia. E nós tínhamos que fugir, porque senão é difícil aguentar o esquema aqui, da vida na Terra. Porque quando a gente vem pequenininhos, como estão uns pequenos aqui, e começa a perceber devagarinho, vai literalmente, vamos dizer assim, quebrando a cara. Pô, mas não está tão divertido quanto eu achei que era. Papai e mamãe não são tão heróis quanto pareciam. A prof não entende, não me dá uma aula que eu goste. Namorada, namorado, chefe, governante. Ninguém, de alguma maneira, ressoa ou espelha aquilo que eu sinto que poderia ser o mundo. Que a gente tem essa informação. Eles estão ali, não é por nada que vieram. E lá pelos 7, 8, 9, 10, eu vou deixar as idades abertas, a gente aceita as condições do jogo. Acerta a normose, sermos normóticos, que é o que é? Aceitar os padrões de vida, de sucesso, do que a gente tem que fazer quando acorda de manhã, e junto desse pacote de regras de como ser um ser humano normal, vem analgésicos, morfina. E a gente aceita porque dói demais a nossa informação inconsciente de alma do que nós deveríamos ser na essência humana. Então eu estou assim, de uma maneira generalizando isso, mas a gente brada muito. Eu estou com o pessoal da educação esses dias aqui em Brasília, hoje, amanhã e tal, e respeito e honro muito. A gente vê muita luta contra um inimigo, pessoal, contra lá fora, contra o exterior. Alguém é culpado. E eu estou dizendo assim, um convite, com todo o carinho, porque como eu falei, não quero dar receita de bolo. Se a gente está sempre procurando culpados, a gente vai ficar velhinho com 80, 90 anos e teremos um papiro, teremos um bolo de uma lista de bodes expiatórios e pessoas que a gente culpou a vida inteira. Um movimento do nosso inconsciente de eu procurando quem é culpado de algo, acabo não precisando olhar para as minhas próprias dores. Então, o mundo de fato parece que não está tão legal, tem muita coisa para melhorar, mas ele é um convite, paradoxalmente, a gente se distrair nessa passagem de 80 anos pela Terra, onde a gente não olha para nós, para nossas dores. E os convites para nos distrairmos são dezenas, centenas e rotineiros e diários. Tem muito convite para a gente caminhar. 80 anos, é uma boa caminhada. Dá uns 30 mil dias de caminhada, 80 anos. Os convites são muito grandes, a gente olhar para fora e se distrair. E o tempo passa. A vida, quando tiver, a gente acorda com 80 anos. Eu recebi uma série de presentes, e eu chamo de presente hoje porque realmente me soa presente. Quando eu estava recebendo, me soava sacanagem e injustiça. Hoje eu olho para trás, cara, no mínimo me colocaram no UNB em Brasília. Eu tenho então a pensar, eu sei que dia hoje que é dos namorados, 12 de junho, tá tudo perfeito. E são presentes mesmo, porque quando eu falar dos presentes, esse Thiago, esse rapaz que está na história, alguma coisa, é para que gere ressonância com vocês, de que às vezes dá meio que certo, tinha tudo para dar errado, e eu não sou mais ele. Ele faz parte da minha história, como as pessoas, os traumas, as experiências passadas nossas fazem parte da nossa história, mas não são mais nós. Eu recebi o presente do sofrimento. Eu vivi um Auschwitz, e não é forçar a barra, eu vivi um Auschwitz. O sofrimento me fez perguntar desde a idade do Rudá, pequenininho, cara, o que eu vim fazer aqui? Que porcaria de ideia vir para o mundo? Eu pensava, filosofava. Escondido com a perna quebrada, com o braço quebrado, eu não sou vítima, tá? Mas que foi um baita de um presente da minha alma, mandada para mim mesmo, abre o pacote, que é te questionar por que vir aqui.
E se questionar por que a gente veio aqui, que decisão ter vindo na Terra, às vezes convém. Não necessariamente ter a resposta, porque eu nem sei se a gente chega com ela. Mas a pergunta, sem ser demasiado dramática e filosófica, mas perguntar convém, porque o antagônico dessa pergunta é a distração. E como eu falei, se distrair-se a convites diários. A raiva que eu sentia pelo sentimento de adolescente, de injustiça, que ninguém me entendia meus hormônios, os meus anseios, nada, todo mundo era chato comigo, fez eu me movimentar. E talvez ressoe na história sagrada de cada um de vocês. Nós estamos em poucas pessoas, fica bom, eu posso olhar no olho assim com o tempo de vocês. Pessoal, nós estamos juntos. Tudo no mesmo trem. Você acha que tem iluminado, salvo, não salvo, evoluído, não evoluído, tudo no mesmo grão de areia, vagando a 900 mil quilômetros pelo espaço. É a soma das 5 velocidades que a Terra está sujeita. Nós estamos quase a 1 milhão de quilômetros por aí. Num grão de areia, e chamar de grão de areia, eu estou elogiando o tamanho, é menos. Estamos tudo no mesmo lugar, compartilhando, quem sabe, porque eu não quero ir para guru, sabe? Mas de uma missão que nos une de aportar consciência para a Terra. Como é que a gente aporta consciência? Hoje eu diria, do que ressoa para mim, botar os 2 pés no lodo das nossas próprias dores, das próprias mazelas. Porque apontar o dedo para fora é o que a gente faz bastante. E não há nada fora que não seja um espelho de mim mesmo, pelo menos eu falo por mim, né? Às vezes os presentes que chegam na nossa vida são para nos fazer caminhar. Para o universo é muito simples, é movimento ou estagnação. Os motivos que o ser humano confabula, por que caminhou, é uma certa moralidade que a gente coloca nas coisas. O universo ele é calidamente matemático. Caminhou ou não? Se mexeu ou não? Fez o que tinha que fazer ou não fez? E às vezes, sofrimento, raiva, vazio, medo nos fazem caminhar. Tem as outras maneiras mais tênues, que é amor, gratidão. Às vezes não chegam esses presentes, mas fazem a gente caminhar e por si só são um grande presente. Na história de vocês, o que fez cada um de vocês caminharem há de ter uma certa honra, porque não há inimigo, não há, como se chama aqueles carrascos, não há. Há presentes que nos fazem ir adiante e caminhar na vida. Eu recebi o último grande presente que eu me recordo de uma fase de vida, parece um ancião falando, mas é uma época aí, que foi o medo. E o medo é um presente maravilhoso, porque se a gente botar atenção, conecta nós com a coragem. O método pedagógico de Papai do Céu, dos Pokémons, eu não sei como é que alguém criou essa história, e não é tão relevante o nome, eu falo com carinho, tá? É muito fera o método pedagógico, para nós aprendermos a sermos seres humanos melhores aqui. A dualidade das coisas, a gente aprende sempre o contrário. Olhando o caos que está instaurado, eu não tenho dúvida que nós vamos bem, nós seremos uma civilização bem pacífica. Sabe por que a gente vai ser pacífico? Eu não sou profeta, é que é fácil saber por que a gente vai ser pacífico. Por que nós vamos ser um povo muito pacífico um dia? Porque nós vamos morrer. Porque nós sempre faz guerra, bastante. E a guerra é o caminho da paz, no método pedagógico atual. No capítulo que a gente está estudando, tomara que a gente avance esses capítulos, mas fácil saber, a gente decidiu ir aqui em 2017. A gente vai ser um povo mais austero e mais altruísta, porque a gente é bem desonesto hoje. Eu falo nós, uma energia que paira sobre a consciência humana. Esse é o nós. Eu estou no lugar certo para dar um exemplo. A galera que está aqui perto, acho que dá uns 2 quilômetros, né? Palácio do Poder. A primeira vez que eu vi hoje, nunca tinha visto. Tem uma pergunta assim, o que você fez? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa a primeira vez? Pois que hoje eu vi o Palácio do... Eu não sei nem o nome do... Planalto. Isso aí eu me mando, né? E foi muito bom, porque eu vinha de caronas. Tem uma galera complicada ali. Eu lá... Eu não ponho minha mão no fogo, por mim. Porque o que está lá é uma expressão do meu potencial aqui dentro. Comparado com o nome de quem está lá, talvez ele seja estagiário com o Thiago. Eu sou o Thiago, estou me apresentando para vocês. Eu sou ladrão e corrupto. Não boto minha mão no fogo. Mas eu também posso ser altruísta e caridoso, porque eu sou o universo, potencialmente expressado fora de mim.
não tomem como uma regra, eu falo por mim. Me ajuda a me abaixar um pouco, no meu caso, um pouco a energia gasta para buscar problemas fora. Então, tá, não estou no pé da letra, mas é que realmente eu sou o Hitler e também sou a Madre Teresa de Calcutá. E sei lá, tô um monte dessas caras legais aí. Também sou complicado, sou o universo. O Raul Seixas dizia isso. Eu recebi um presente que foi o medo de acordar com 80, 90 anos e a minha vida ter passado sem eu ter vivido o que o meu coração mandava. Eu estava conversando com um pequeno mestre, e ele perguntou para mim se teu pai e tua mãe estivessem vivos, meus pais e mãe já faleceram há tempo, tu teria feito tudo o que tu fez na vida? E eu dei um pouquinho de corda para ele, mas o que eu fiz? Essas coisas, essas loucuras que tu fez, tu vendeu tudo, fez a escola, viajou. Eu disse, boa pergunta, se meu pai estivesse vivo, eu acho que eu não teria feito metade das coisas, mesmo não dependendo financeiramente dele. E o pequeno, a criança, me olhou e disse, é verdade, Thiago. A gente escuta os pais demais e acaba não fazendo os nossos sonhos. Já me valeu, para aquele mestrezinho, por 6 meses estamos conversando. Confidenciam os livros, tem um livro chamado Roda da Vida, que os pacientes terminais confidenciaram e os enfermeiras, médicos transcreveram esses testemunhos. Que um grande arrependimento no final da trajetória é não ter vivido nossos próprios sonhos e vontades. Eu coloco muito a mão no coração, esse é um modem. É um modem de uma internet muito fera, cósmica. O modem às vezes está meio enferrujadinho, tem que dar uma sobrada, tem muita poeira, teia de aranha, não conecta, não faz download. Que é de uma sabedoria divina do que a gente tem que fazer na nossa vida. É uma sobriedade antes do que sabedoria. E o primeiro pacotinho dessa internet é quando fica muito claro, ancorado e com coragem do que não fazer mais. Tá, isso aqui chega. Esse trabalho, esse relacionamento, o que fazer com as crianças na sala de aula, já não, quem sabe, chega. Depois vem outros pacotes. E para mim esse presente do medo me conectou com a coragem de tomar algumas decisões. Coragem em latim é cora actum, ação do coração. Então não tem nada de poético e romântico, tá? Na verdade tem muito sentimento de medo, ansiedade, que talvez todo mundo está sentindo, já sentiu. No mínimo eu estou se perguntando o que vieram fazer. Alguma coisa a gente sente. E eu honro porque nós estamos aprendendo com todos esses sentimentos juntos. Criou-se uma legião de fãs lá na minha cidade que queriam me internar, que eu decidi num ato assim, vou vender minhas coisas, dar de presente tudo que eu puder. E como eu falei, não é nada assim tão romântico, dá umas sensações muito estranhas. Mas eu admiti para mim mesmo a certo momento da vida que eu não me conhecia bem e que eu estava vivendo a vida da expectativa dos outros. Então eu disse, eu tenho que me conhecer porque eu não sei quem eu sou na verdade. Eu acho que eu sou o time de futebol que eu gosto, e a banda de rock, o partido político que eu defendo, sei lá, ou sou empresário. É chato admitir, mas o mais próximo do que eu senti que eu era um bebê chorão, num corpo de um adulto de 30 e poucos anos. E aí criou-se uma crise a qual eu honro muito. Então eu vendi as minhas coisas, coloquei o dinheiro que eu consegui no bolso e fui viajar pelo mundo, em cada lugar aprendendo algumas coisas, aprendendo... O meu ego e o meu mental achava que era olhar para o mundo, mas em verdade era olhar aqui para dentro, né? Era uma metáfora olhar para um pouquinho mais para o meu interior. E em algum momento da viagem eu cheguei nessa escola em Cusco, no Peru, perdidaço. Eu estava mais perdido, a gente diz lá no sul que cebola na salada de fruta, não está no lugar certo. Eu acordei, eu acho que na Hungria, disse, a verdade é que falhou meu projeto de viajar no mundo de peregrino. Tinha uma experiência, mano. Ia acabar o dinheiro, ia ter que botar o rabinho entre as pernas, voltar para o sul e dizer, tá bom, vó, irmãs. A verdade eles tinham razão, eu pirei mesmo, agora vê o que eles querem fazer comigo. Se eu estava na Hungria, disse, não, mas antes eu vou para Cusco, porque quem está meio perdido na vida vai em Cusco lá ver qual é que é a energia. E a nossa alma, pessoal, nos coloca às vezes fazendo umas artimanhas, nos coloca onde tem que colocar, mas tem que arriscar um pouquinho. Longe de... Eu não quero dar uma, assim,
tipo livro de autoajuda. Mas uma coisa eu notei, quando a gente arrisca e se joga num rio, e o rio te leva para onde tem que levar, as notícias boas da nossa vida estão nos outdoor que vão passando na margem do rio. Tem que estar no rio e indo, agarrado no tronco e indo. E aí instaura-se uma fé que me parece uma fé muito profunda. É a fé de se jogar, arriscar e ter tranquilidade que o rio vai te levar onde tem que ir. Eu cheguei em Cusco perdido, de fato, só matando tempo para poder voltar para a minha cidade e pedir desculpa para minha família, que eles tinham razão que eu era louco e, sabe, ia internar. Só que eu disse, pô, eu vou ficar em Cusco uns dias, até que meu dinheiro aguente. Então o que eu faço aqui? Matar tempo. Eu vou fazer voluntariado. É o ego falando, mental. Minha alma armando, a nossa alma sempre arma, ela quer nos botar num lugar para a gente ver algo. Pois que fez-se a luz, foi um dia mágico na minha vida, a qual eu estou na UNB hoje por causa desse dia aí, 12 de setembro de 2012. Eu brinco em Fiat Lux em latim, o dia que faz-se a luz. Quando eu me pus a chorar em honra a essas crianças, o que eu tinha para fazer nos próximos 50 anos, nos próximos 18 mil dias que eu acordasse. Criar uma escola bem maluquinha para inspirar o resto do grão de areia, que é a Terra. A começar por uma porção que a gente dividiu chamada Brasil. Eu não me atenho muito porque indo para Saturno, tomando um suco, olhando para a Terra, não tem pra gente dividir os negócios. Mas vai parecer meio utópico, né? Essas crianças, eu era da informática, de hacker, assim, do lado, né, lado bom da força, vamos dizer assim. E eu cheguei e disse, então tá, vou fazer voluntariado, bem iludido, fazer voluntariado é legal, a gente bota na internet as fotos, e vou ajudar essas crianças pobres do Peru. E eu entrei nesse lugar, isso aqui é assim como aqui, é bem baixado o pátio da escola. Procurando goleira de futebol, eu não tinha goleira porque eu queria ensinar eles a jogar futebol. E olhei e o professor disse, Thiago, aqui não vai ter que me ensinar futebol. Eu fiquei bem bravo, decepcionado e sentei assim numa das cadeiras que eles iam apresentar o teatro da semana. Quando os pequenos, chamados formigas, formigas é o ciclo de idade que eles têm dos 4 aos 6 anos. Eles dividem por 3 anos a escola lá. Os formiguinhas se perfilaram, deram boa tarde aos visitantes e disseram assim, nós vamos cantar para vocês um mantra tibetano. Então fechem os olhos e escutem, crianças de 4 anos, cusquenhas, de cultura quechua inca, católica, pesada. Eu disse, o que eu estou vendo? Uns pitocos assim cantando mantra. É isso. Aí eu olhei para trás, agradeci todo mundo, a minha família, o sofrimento que eu passei, que não me faz vítima. Eu disse, sabe aquele desenho que a gente compra, tem nas bancas, aquelas livrinhas de criança que a gente vai ligando os pontos, e quando vê os pontos ligam e forma um desenho legal. Eu olhei para os pontos, agradeci cada ponto, e vi que não tinha carrasco, só me fizeram caminhar. Os pontos são muito bonitos, pessoal, um dia se ligam, e é lindo. E quando se liga, faz-se a luz. Eu sabia que eu ia acordar todos os dias da minha vida, fazer uma escola maluca. Agora não é tão maluca, né, quase, né? Mas eu sabia. Então, Cusco me colocou com um propósito no limiar do dia mais complicado da minha vida. Quando a gente quer começar a colocar-se a serviço ou fazer algum propósito, algum plano, algum sonho, eu notei que às vezes nossas necessidades básicas têm que estar pouco atendidas. Eu tinha muitos sonhos de adolescência e queria resolvê-los. E um dia eu tinha lido um livro do Paulo Coelho, Na Margem do Rio Pedro, eu sentei e chorei. Eu tinha 17 anos, é um romance. Mas eu não estava muito atento ao romance, eu estava muito pilhado. Como é que a galera caminha 900 quilômetros na Espanha? Então, antes de fazer escola no Brasil, eu quero resolver uns sonhos que eu tenho de vida. Para servir, a gente tem que estar com... Eu estou colocando a mão na pança, porque é um sentimento de estar minimamente satisfeita e satisfeito. Senão não fecha o ciclo. E eu queria caminhar na Espanha. Agora chegou o momento que a hora que eu chegar no Brasil, eu não saio mais. Então eu vou caminhar. Mal sabia que não era para realizar um sonho, era para o mundo me mostrar os negócios. O mundo e a alma, na verdade, eles são... no caminho de Santiago de Compostela, caminhando 900 quilômetros, eu aprendi que a mochila tem que ser leve para caminhar na vida.
É uma analogia, 900 quilômetros, em verdade, são 80, 90 anos de caminhada por essa existência, é a mesma analogia. E eu estava com uma mochila muito pesada, só tinha bobagem na minha mochila. E comecei a tirar meio sabonete. Meia, para que tantas meias? Nem precisa uma meia, um par de meia tá bom. E eu ia notando a diferença no ombro. E eu vi claro, não era a ilusão de caminhar como sendo um herói. Era a minha alma querendo me colocar, porque a gente só sente as coisas da vida vivenciando. Minha alma queria que eu sentisse raiva da burrice que eu estava cometendo de ter uma mochila tão pesada. Essa mochila que eu viajo, pode ser 6 meses de viagem, tem que caber aqui dentro. O segredo é bastante cueca e meio. E mochila leve facilita a caminhada pela vida. Eu estou compartilhando o que meu coração sente. Não tome como uma verdade absoluta, mas caminhar com a mochila leve na vida facilita. Cada um na sabedoria sagrada que cada um de vocês tem, você sabe o que pesa a mochila de vocês. Às vezes é uma bola de boliche, 3 bolas de boliche. De repente dogmas, crenças, tem um monte de coisa que pesa a mochila. E entendi também com essa maravilhosa placa, essa placa é o primeiro dia de caminhada. Faltavam 850 quilômetros de caminhada. Essa é a placa dos carros, os veículos têm uma distância mais curta. E era um dia que era uma crise, não sei quem tem irmão e irmã, minha irmã tinha feito uns anos antes, e eu disse, eu vou ter que mandar um WhatsApp para ela que eu vou desistir. A gente tem um pouco de competitividade com os irmãos. Não vou conseguir fazer. Mas eu não desisti no primeiro dia, e essa é a placa do primeiro dia, ela não é nem um pouco motivadora, ela instaura uma crise, porque está pensando em desistir, está doendo até o fiozinho daqui, ó. E tem uma placa dizendo que faltam 800 quilômetros, é um convite a algo que cada célula minha, eu tenho que concentrar para estar ancorado nessa sensação do que dizer para vocês. Não tem nada nos esperando em lugar nenhum. Quando eu desopilei, que era só uma metáfora, não vai ter felicidade quando eu chegar em Santiago de Compostela. Só caminhar um dia por vez. Pega um pãozinho, passa uma margarina, escova os dentinhos, bota a mochila aqui e um dia por vez. E na vida, na pedagogia que a gente segue com os pequenos mestres, com as crianças, não tem um lugar para chegar. Só o hoje. Planeja-se, porque não somos loucos, né? Planeja-se, mas não se está com a mente num lugar futuro. No 5º dia eu entendi que a minha alma queria que eu entendesse que era para ficar no dia. Acordar e caminhar. E o legal era caminhar, dias hermeticamente fechados, a vida contida em 24 horas, na nossa vida, na nossa existência. Não tome como a verdade, mas eu me posiciono e dizer, pode ser que não tenha felicidade em um lugar futuro. Porque é uma doce ilusão que o nosso mental nos vende para nos distrairmos. Esse é um baita com clichê, na verdade, mas é que não tem pote de ouro no fim do arco-íris. Não tem quando a gente se forma, quando a gente se casa, quando a gente se ganha, não sei, dinheiro, quando compra a casa que queria, porque essa é uma substituição da procura que nos une aqui. Agora eu estou olhando bem, vocês somos todas crianças procurando um amor ágape, um amor transcendental, que os gregos chamavam de ágape. Não é o amor de pai e mãe, é um pouquinho mais forte que esse. Não é o amor de namorado, esposa, é um pouquinho mais. É aquilo que a criança, sem entender o que ela quer, na opinião da criança, ela não permitiria ao pai e à mãe nem dormir junto, porque ela quer tudo para ela. É esse amor aí, é um negócio muito, que é bastante. Porque é o que nos preenche na nossa reconexão com a Terra e talvez com o Universo. Se fosse fazer uma analogia, feminino, masculino, mãe e pai. Não desmerecendo nosso pai e mãe que nos trouxeram aqui a vida. São complementares as energias. Então, nos ajuda muito na escola lá a não formarmos cidadãos. E não perguntamos nunca para os pequenos o que você vai ser quando crescer. A gente pergunta o que ele é. Porque no futuro não é um ato irresponsável e louco de não planejar o futuro. Mas não é estar lá, é estar aqui e agora. Então, às vezes estar no momento presente, a gente evita, porque se ficar no hoje vai doer um pouquinho. E depois dessa dor eu posso dizer para vocês que é mágico, porque a gente se conecta com a essência humana.
depois que tira essa dor da criança exilada, que é uma criança que sentiu abandono, pode ter nascido em famílias perfeitas, não é isso, mas o não reconhecimento como um ser divino que as crianças querem ser reconhecidas. Talvez disso nos una nessa palestra aqui hoje, nessa conversa hoje. A gente só queria ser reconhecido pelo pai e pela mãe. Eles não são maldosos e fracos por isso. Eles não são heróis. Uma vez um senhor me perguntou quem é mais velho, tu ou teu pai? Eu pensei, que pergunta boba. Eu não falei para o senhor, não. Eu disse, tá, meu pai nasceu 24 anos antes que eu. Pois é, vou te dar uma outra perspectiva. Ele tem a mesma idade que você. Eu disse, agora estou confuso. Quando tu nasceu, teu pai nasceu também. Porque antes ele era um rapaz. Ele era um outro homem. Ele virou teu pai quando tu nasceu. Então relaxa que eles estão aprendendo juntos. Como é ser pai e filho. Tirou 3 bolas de boliche da minha mochila. Que eu relaxei. E não apontar para o meu pai. Cara, é só um rapaz, um adolescente num corpo de um homem de 30 e poucos anos tentando ver o que faz da vida. Convém, ajuda a gente a relaxar. Esses 2 seres, pai e mãe que nos trouxeram aqui, estão tentando fazer o melhor que pode. Eu não estou advogando em favor dos pais, mas é que eu compartilho com vocês que a gente não dá um passo adiante na nossa sina da vida, nosso caminho maravilhoso de viver, sem honrar a ancestralidade. No caso, o homem e a mulher que foram os, que aceitaram, vocês viram. Mesmo que tenha sido um acidente, não foi. Em algum momento mais etérico, foi combinado e cumpriram o acordo. Fazendo o caminho de Santiago de Compostela, veio um pouquinho de racionalidade. Eu queria fazer uma escola. Mas na racionalidade, eu não tenho experiência nenhuma, eu sou dos computadores, o que eu faço com uma escola? Então eu desenhava a escola, porque vinha fazendo download, que é intuindo como deveria ser uma escola diferente. E na racionalidade eu pensei, vou unir o útil ao agradável. O meu adolescente estava muito falando alto, que eu não tinha vivido a adolescência, e agora é o momento da adolescência vir à tona. Eu tinha lido um livro do Che Guevara pela América do Sul de motocicleta, que virou filme Diários de Motocicleta. E na Natureza Selvagem, do Chris McCandless, eles vão unir o útil ao agradável. Me falta conhecer escolas. Não conheço nada, só conheci uma no Peru, que trabalhei 6 meses, mas era muito pouco para voltar. Brasília é super progressista. Guaporé, onde eu moro, lá a galera é muito ortodoxa, conservadora. Lá sim, quase uma perestroika. Se eu vou chegar lá sem saber nada de educação, não vai dar certo. Então o útil agradável foi... Eu queria ver qual era a pilha do Chris de ir para o Alasca. E o que o Che Guevara estava viajando na maionese de viajar de motocicleta. Então consegui uma motinho de um rapaz de São Paulo, e isso é um pouco da magia da vida. Esse rapaz de São Paulo fez de Titan 150 cilindradas São Paulo, Alasca, uns anos antes. E era muito caro mandar a moto para o Brasil. Ele deixou lá, numa garagem, e eu conheci ele pela internet e disse, cara, tu é maluco, como é que tu fez do Brasil para lá de moto? Uma motinha de entregar pizza, né? Fiz, deu certo, me passou várias dicas. Thiago, tu te interessaria de descer de moto com a minha moto? Não tinha pensado nisso, estava pensando em descer de carona. Não, vai lá e pega a moto, deve estar boa. Daí, eu fui lá, peguei a moto, trocamos as pecinhas e tal. Eu não sei andar de moto, eu não desci, não sei fazer nada nas motos. Fui aprendendo e eu não estou fazendo apologia a fazer coisas ilícitas, mas eu não tinha carteira de moto, nada. E aí eu quero compartilhar com vocês, porque eu estou aqui meio que vivo. Os anjinhos, quando tem um propósito, até de nós mesmos eles nos salvam. Os anjinhos pode ser uma metáfora da nossa própria alma. Com propósito, causa, qualquer loucura dá certo. Eu não sou herói, e é uma grande burrice descer de Titã de lá do Círculo Polar Ártico até aqui. Mas não deixaram eu ficar muito burro, só um pouquinho. Então, deu certo, vim vindo. E qual era o propósito? Eu não queria fazer aventura, eu queria conhecer escolas alternativas pelas Américas. Com propósito, a gente encara qualquer loucura. Aos olhos dos outros vai parecer loucura, no nosso olhar, normal. Com propósito, a gente vem para a UNB todos os dias estudar. E pode estar chovendo, canivete, areia, não sei se tem chuva de areia, que é bem sequinho aqui. A gente encara o xixi na calça que eu fazia toda hora por causa do frio no Alasca.
o medo de urso, a polícia corrupta em El Salvador, Nicarágua, tudo que esse país, a galera só queria dinheiro. E nunca pegaram dinheiro, me abençoavam. É incrível o que eu conectei com uma força e quero compartilhar com vocês, porque eu não estou dando moral, eu vim pedir ajuda, porque eu entendi que na unicidade, na singularidade, ninguém vai a lugar nenhum, só se vamos juntos. E quando eu entrei aqui, que veio a galera dançar e vocês estão aqui, cara, que fera, mais galera para nós caminhar junto. Estamos todo mundo junto, no mesmo trem, para o mesmo lugar. Preciso de vocês juntos. O que é juntos? Fotossíntese. Vamos fazer fotossíntese. Qual é a nossa fotossíntese maluquinha? As plantas, se eu me lembro da aula, elas pegam, né, luz solar, os nutrientes da terra, os cloroplastos e geram oxigênio por meio. A nossa fotossíntese aqui é um pouquinho peculiar. A gente baixa a informação do cosmos, do céu, do nome que a gente quiser dar, da internet. E a gente processa como? O nosso processador é a nossa condição limitada humana. E dá um choque muito legal. A intuição de quem nós somos de verdade, divinos, com o choque de ser seres humanos, eu vou usar o termo, tá? Limitados e medíocres. Não é para a gente se sentir mal quanto a isso. É esse choque que é maravilhoso, porque ele aporta consciência quando a gente choca essas duas coisas. Consciência para a Terra. E nesse sentido, qualquer coisa que a gente vai fazendo com propósito, com causa, a gente encara o maior perrengue do nosso dia a dia. Eu não pensava na viagem de moto e nas dores que eu estava sentindo no corpo. Eu só pensava assim, amanhã na Nicarágua vai ter uma outra escola maluca que a galera não estuda, só toca violão. Queria ver? Pronto, eu tinha aquele dia. No outro dia na Costa Rica. E vai vindo, um dia por vez. Mesma vibe do caminho, um dia por vez. Porque não tem onde chegar, só tem o dia. E com propósito a gente encara com mais, a caminhada fica mais fera. E os anjinhos não deixam de fazer bobagem com a nossa vida, por mais que a gente queira. Então, aos olhos dos outros vai parecer loucura, aos nossos olhos, normal, tem que fazer. Dessa viagem, desse recorrido, nasceu a AINE. A AINE não é meu projeto, eu não quero protestar contra nada, nem mudar nada. Eu tenho o intuito de, quando eu for embora para casa, que é meu sonho de vida voltar para casa. O meu sonho não é a AINE. Meu sonho é voltar para casa, abraçar a galera que eu deixei há muito tempo, que é a minha egrégora. Relevem as crenças, porque eu também não quero dar nome, mas eu tenho uns irmãozinhos, eles dão umas conversar e todo mundo tem. Nossos brothers mesmo, sisters, galera, irmã mesmo, estão esperando. E não tem problema nenhum que a gente decidiu vir aqui aprender um pouco mais. E eu tenho muita saudade e vontade de voltar para casa. O maior presente que eu posso receber, porque a vontade de voltar para casa me faz querer fazer o melhor que eu posso aqui na Terra. É como estar náufrago numa ilha e ter saudade do continente. Não dá para voltar para o continente, porque a bobagem de voltar antes do tempo não dá. O que nos resta? Para mim, eu sinto fazer a ilha ficar parecida com a minha casa. Eu quero fazer a Terra ficar parecida com o meu lar. E aí eu capricho o melhor que eu posso. A AINE não quer mudar nada, ela é só um quadro que eu estou pintando. O melhor que eu posso, paralelo ao que eu quero que vá bordado no meu saquinho de humus. Eu hei de virar humus e vou embaixo de uma arvorezinha, assim. Começou a cura. Aqui está Tiago, fornecendo sódio, potássio, nitrogênio para a árvore. E curou-se, ou pelo menos começou. Enquanto estou no processo de cura, dá uma vontade louca de expressar arte. E a gente pode expressar arte com uma ONG, com poema, com música, com dança, sendo arquiteto, engenheira, médica. Tudo é uma obra de arte. Fazer da existência uma obra de arte. E esse é o paradoxo mais lindo da vida. Quanto mais a gente bota os pés na sombra, mais luz a gente expressa. Eu só estou pintando um quadro na AINE, que hoje estamos aqui juntos, vocês vieram pintar juntos comigo. É a analogia pegar, como se diz, a tela, pegar o pincel e ir pintando. O que faz a arte? A arte é quem chega perto e olha, se conecta e se inspira. Você ir olhar a Capela Sistina e conectar o que Michelangelo desenhou, até emocionalmente, como ele se sentia, é muito mágico. Então a AINE para nós é um quadro que faz as pessoas que chegam lá, nessa escola, voltarem para casa. Porque na adolescência botaram a mochila nas costas
e fugiram de casa. Que é uma analogia a ficar muito racional. Dá tempo de voltar ainda, tá tudo bem. Voltar para casa. Lá onde a gente sente as coisas. Já pensou a magia de um governante, de um grande empresário, de uma empresária, que volte para sua criança interior? E aí tem o poder da caneta e o poder do dinheiro. Já era, a magia está feita. Está gravando, eu tenho que cuidar o nome, porque às vezes eles não vão processar. Vamos pegar assim, um mega ultra empresário brasileiro, né? João, sei lá, bilionário. E o João, acontece alguma coisa que ele se reconecta. E ele se lembra quando ele era o Joãozinho de 6 anos de idade que queria fazer algo bonito para o mundo. E quando ele sente isso, vai ser duro, não vai ser mole, ele vai chorar bastante. E aí ele viu que ele viveu uma máscara, mas que fez ele ganhar bastante dinheiro com a máscara, porque o dinheiro era para substituir o amor da mãe. E as compulsividades é para substituir o amor do pai. Assim, basicamente, vamos deixar no ar isso. Já pensou se o João olha... Agora eu lembrei do Joãozinho, queria ser astronauta, resolver os problemas do mundo, sei lá, médico, cientista, e eu sou bilionário, agora olha que eu vou começar a fazer as coisas. Então, para mim, uma nova sociedade é de dentro para fora um novo adulto. A nova política que nós queremos, a nova economia, a nova pedagogia, tudo que a gente quer, é primeiro uma versão nova de nós mesmos, o adulto que volta para casa. Nós não seremos melhores com uma lei aprovada, sei lá, pelo governo, ou porque o chefe ficou legal, o chefe. O convite, primeiro um novo adulto, primeiro uma versão nova de nós mesmos. Então mostrar uma galera que volta para casa. C'est une plaisanterie. Quem assistiu o Ratatouille, esse dia eu mostrei para 1000 empresários lá em Porto Alegre e disse, agora vai ser a vez que eles vão mandar embora do palco. Mas eu falei, vocês estão todos aqui, né, de gravata, paletós, as empresárias, né, vestido terno social. Essa mensagem, eu falei antes de mostrar o vídeo, é para a menina e para o menino que habita atrás do terno e da gravata. Quando eu vejo um grande empresário, e eu sou um pouquinho de empresário, sei lá, nem sei o que eu sou. Querido, entrando num carro importado de 100 mil dólares, ficou nos 7 aninhos, só quer o carinho da mãe, que está substituindo. Os grandes políticas que têm coragem de roubar, tá travado nos 7 anos, só queria carinho dos pais. Não ganhou, pega a bola para eles, que é uma analogia, se um político tem, de certa maneira, condições de roubar, desviar o recurso da merenda de umas crianças, é a analogia da criança que quer a bola para ele e ninguém joga mais, a bola é minha. Porque é a mesma coisa, a gente ficou, várias vezes que manda, que eu não sou contra, e nenhuma teoria de conspiração, a gente ficou. Esse crítico de culinária do filme, querido, só é duro porque ele tinha saudade da comidinha da mãe. Daí ele expressa essa dureza no seu trabalho. O convite que nós fazemos para professores, professoras, pais, mães, empresários, voltem, depois é mágico. Já pensou uma secretária de educação que volta para casa? Ela já vê que não se faz mais coisa para as crianças. Eu vou dar algumas sugestões na área da educação. Isso aqui é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Embaixo do iceberg, do oceano do iceberg, é o que eu falei agora. É a gente chorar nossas dores de que a gente quer uma criança
com uma informação divina de que o mundo é muito mais do que a gente viu aqui. E a gente não enxerga, o mundo não é recíproco, não ressoa com a informação que nós temos, de que nós somos seres altruístas, cooperativos, A gente cai num negócio competitivo, dentro de uma caixa. Bom, às vezes tem caixa, né? Caixa é sala de aula, às vezes parece mais assim, mas é dentro de algum lugar. Então, quando eu vou falar para vereadores, vereadoras, essa galera séria, né? Secretários de educação, secretárias, eu vou com essas sugestões, mas isso aqui, pessoal, no caminho do encorajamento na vida, quando a gente volta para a nossa criança interior é um clichê. Eu vou dar sobre os apelidos dela. Alma. Nossa criança interior é nossa alma. É o nosso self, o ser superior, a nossa essência. Essa é a nossa criança interior. O Buda que a gente procura, o Cristo, a Virgem Maria, Krishna, Francisco de Assis, qualquer coisa que a gente acredite, ele é simbolicamente nós pequenos. O Tiago, de 6 anos, quando eu visitei ele um tempo atrás, ele me olhou. Quem é esse cara aí? Fazia 30 anos que eu não visitava ele. Eu pequeno, estava brincando. E ele deixou eu chegar perto dele. Eu convido vocês para sentir, pensar, como é vocês visitar a criança pequena de vocês? Ela vai reconhecer quem é o adulto? Ela vai deixar, vai pular no colo, vai brincar. O Tiaguinho, de 6 anos, foi meio teimosinho, até me deixou ficar do lado, mas não mostrou muitos dentes. E eu vi, cara, aqui está o meu guru. É esse serzinho, ele me dá a real da vida. Os caminhos que eu devo seguir. É capaz de ele me confidenciar, cai fora desse relacionamento, desse emprego, não sei, procura outra faculdade, não sei. Mas é ele, a nossa criança interior é o ponto mais próximo que nós temos do divino, ou do que a gente acredite proximamente disso. E na sala de aula a gente está com um monte dessas galerinhas, tudo mestrezinho na sala de aula, tudo anjos. E a gente faz ao contrário do que eles merecem, a nossa honra, de olhar para um ser. Aqui na minha frente está um Leonardo da Vinci, uma Hipátia de Alexandria, uma Marie Curie, para mim a maior física, a maior física e química do mundo. Catherine Plane, para mim a maior cientista, descobriu o espectro das estrelas, que elas tinham uma digital na luz das estrelas. A gente só sabe o que cada estrela tem por causa de uma mulher, só que eles não falam. Assim, se tem que gasta queimando lá, a mulher descobriu pela estrela. Todos os pequenininhos são isso, se não atrapalhar. É só não incomodar, deixa eles em paz. Paul McCartney, let it be, deixa ser. São. Tá um Budinha, tá um Cristo, que é só não atrapalhar. E a nossa criança interior é o nosso mestre que está dentro da gente, é só que voltar. O que nós sugerimos para as escolas, que isso aqui são pontos bem simples, quando a gente volta para a nossa essência, a gente olha, tá bom, não tem mais lógica a fazer. Então a gente sugere que as escolas não tenham salas de aula. Sala de aula é o desenho da sala, não é não ter sala, tá? Pode até ter uma sala, mas é um atrás do outro. Um atrás do outro é uma analogia a... Vocês se intuem de onde vem, porque nós temos fila na sala de aula. Aqui se fala carteira ou classe? Por que as carteiras são uma atrás da outra? Além de, teoricamente, ocupar o espaço melhor, né? Isso é bem importante a gente ter, para entender o que a gente faz com os pequenos Budas e Cristos que a gente tem na nossa vida. Cristo em grego é Christos, ungido ao Pai, pois eles são seres crísticos, ainda estão conectados com a essência humana, porque não fugiram de casa ainda. Os pequenos pitocos, né? Eu falo assim de 6, 7, 8 anos. Nós temos as salas de aulas, umas atrás da outra, aquela carteira, porque está replicando o exército, é a fila da alvorada e da aurora. E o sino, o sinal que toca, é uma analogia à sirene, ao clarinete. É tudo a mesma coisa, que foi copiado do exército para as indústrias, e da indústria para as escolas. Então, que as escolas nós propomos que tenham salas de aula em círculo, bagunçado, com puff, almofada, não com as carteiras uma atrás da outra. Que as crianças não sejam divididas entre classes, entre séries, né, se diz série. Tudo misturado, porque assim é a vida, assim é a natureza. Com exceção, de repente, de um pequeno, de 2 aninhos, não vai estar com um adolescente. Por quê?
porque é uma questão física, de perigo, o adolescente está descobrindo os seus limites do braço, da perna, às vezes pode trupicar no bebê, só por causa disso. Com essa exceção, que as crianças sejam misturadas. Quando eu coloco serio as crianças, eu estou dizendo intrinsecamente que há um objetivo de cada série para todas aquelas crianças. E cada criança é uma história. Cada um aprende no seu tempo. A pitanguinha tem as pitangas na pitangueira verde, maduras, que já caíram. E quando a gente seria as crianças, nós estamos dizendo que todas deveriam fazer algo naquele ano. Tudo que eu estou falando aqui é lícito, ninguém vai preso por fazer. Um prof que se volta para casa, na segunda-feira já faço as loucuras aqui. E é meu sonho. Quando eu vou viajar pelo Brasil, pela América do Sul, eu chego nas cidades, será que vai ser aqui que vai ter uma prof maluquinha que segunda-feira vai fazer? Porque dá, não vamos preso. Está dentro da LDB, quando eu vinha visitando as escolas pelo mundo, eu pensava, tá, aqui no México dá, nos Estados Unidos, mas lá no Brasil, lá não vai dar certo. Aí eu quebrei a cara, aqui é tão permissivo como qualquer outro país. As leis são permissivas, no sentido de que elas não têm restrições para algumas coisas, como isso aqui que eu estou mostrando. Nós sugerimos que não haja provas. Provas é uma maneira de você colocar uma nota na testa de uma criança de uma entre dezenas de inteligências. Pelo menos 13 inteligências mapeadas que nós temos. E a gente coloca um número para uma. A escola veio de uma herança do exército espartano. Em Esparta, o menino que não era minimamente forte, eles jogavam do precipício e matavam. Os próprios da tribo, da comunidade. Menina era só um número limitado para reproduzir. Com provas, com vestibular, colocando você a um 7, um 8, um 9, é simbolicamente a mesma coisa. Você não serve, ou você serve. É a mesma coisa que nós fazemos. Por que, pessoal, que a gente faz algo há 300 anos no Ocidente? A escola no Brasil é do século XIX, tá? 20 ficou mais instaurada. Não é como na Europa, que começou em 1730, por aí. Mas a gente está fazendo a mesma coisa há 3 séculos. Por quê? Eu intuo uma possibilidade, a gente não voltou para casa. E quando a gente volta e reconecta com a nossa criança interior, gera-se uma empatia de não fazer mais nada com os outros pequenos. E colocar nota para as crianças é uma violência, o que eu sinto. Que não haja competição. O nosso DNA é altruísta e cooperativo. No pain, no gain é uma história que nos contaram, que a gente tem que se esforçar, sentir bastante dor para ganhar algo na vida. Nós estamos habitando um pó na periferia da Via Láctea. Isso pode soar esotérico, mas é astrofísico. Não tem lógica a gente competir. É de dar risada para um ETzinho que deve estar sentado nos anéis de Saturno. Eles brigam entre eles. E eles fazem festa que ganharam uns dos outros. Eu estou junto nessa, nós estamos no mesmo barco, mas é de rir da nossa condição humana. É de rir. Porque a gente tem orgulho das conquistas, mas ganhou de quem se a gente não veio ganhar? A gente não veio ganhar de ninguém. E as crianças, sabe o que eu quero dizer com isso? Que eu não sou advogado e não estou otorgando em nome das crianças. Mas elas sabem que a gente não veio ganhar. E elas vão para uma sala de aula competitiva. Não é de fugir de casa na adolescência? Claro que tem que fugir, porque não aguenta a dor. Ou vai para as drogas, ou vira um Lausito, essa de Queiroz, Guimarães Rosa. Eu estou dando os nomes aqui que estão vindo. Kurt Cobain. Vai até morrer e se matar, porque não aguenta a sensibilidade de perceber o que a gente faz aqui. O que é não se matar? É virar normótico. Não se mata, mas vira analgesiado. E as crianças em algum momento param de mostrar para os pais e para os professores e demonstrar o quão geniais elas são. É quando elas fogem de casa. É quando elas param de sentir e começam a racionalizar. Que é, para ser mais prático, muito próximo das demandas do ensino médio e do vestibular. Ali a gente aceita as condições. Nós sugerimos que as escolas, pode ser na UNB também, pode ser qualquer escola, que as crianças possam escolher o que querem aprender. A Pedagogia da Ponte fala sobre isso. O Pacheco mora aqui em Brasília, que foi quem criou isso, fez o download, prefiro dizer. As crianças escolherem o que eles querem aprender.
Por que escolher o assunto que eu quero aprender? É só uma analogia que a gente não escolhe quase nada na vida. A gente só escolhe o que os outros nos impõem. E um efeito colateral da gente não se empoderar nas nossas escolhas de vida é que a gente começa a ficar adictos, viciadas em colocar a culpa em alguém. Aí o que nós temos na velhice é uma lista de pessoas que são culpadas pelos meus problemas. Começar escolhendo as coisas na vida, que roupinha eu quero usar quando eu sou pequeno, o que eu quero comer, qual é a matéria que eu quero estudar. Eu quero estudar arquinídeos, eu não quero estudar a fauna de Bhaskara. É básico do básico do básico, para crescermos adultos com senso de autocriação, de cocriação da nossa vida. Eu morei no Butão, o Butão é o país do FIB. FIB é um baita do marketing, os butaneses não são bobos, né? Eles fazem marketing. Só que FIB é um sistema de gestão digno de ser estudado pela Faculdade de Gestão da UNB. É um sistema de métrica de governança corporativa, que eles avaliam se o Estado, se o meio proporciona ao indivíduo não estar distraído, estar consigo mesmo. Isso é a felicidade para os butaneses. FIB é o Estado proporcional ao indivíduo não estar distraído na vida. É muito bonito. Então, para nós, a única avaliação na escola é o FIB e as métricas do FIB. A AIRE foi criada para fechar as portas. Em 19 anos nós vamos fechar, fazer um carnaval e fechamos. Porque a gente só tem, a nossa missão é inspirar as outras escolas do Brasil com práticas pedagógicas. Nós nos conectamos, para mim, a uma regra da natureza, de que tudo é cíclico e efêmero. Existe um bem maior, pessoal. O bem maior é um velhinho, ele está sentado com uma porteira, assim. Ele está fumando um tabaquinho, palheiro, tem um chapéu de palha e ele cuida da porteira. É a porteira da magia da vida, quando a nossa vida é mágica e não morna. O bem maior é um velho tão chato, mas tão chato, que ele não deixa passar na porteira. Ele é alto lá. Deixa eu ver aí, o que tu quer? Não, eu queria passar pela porteira da magia. Magia eu vou traduzir para termos mais pragmáticos. Sincronicidade da vida, te colocar próximos de pessoas que estão no mesmo time de você. Abundância, dá tchau para a escassez. A vida não é escassa, a vida é abundante. Mas abundante não é um monte, abundante é o suficiente. E ele é super abundante o suficiente. E sinergia, uma força da física, que você somado a outras pessoas fazem coisas que a soma das partes é maior do que as partes, né, do que separadas. O todo é maior que a soma das partes. Esse Senhor, que é o bem maior, ele só deixa você passar pelo que eu sinto se você vai fazer algo que não é para botar dinheiro na sua carteira. Se vai ter tempo para terminar o seu projeto e se ele não é para os seus próprios filhos e para a sua comunidade local. Passou por esses critérios, é mágico. As coisas acontecem. Essas são fotos de crianças do Brasil todo. Professores vêm fazer cursos com a gente de bagunçação de docentes, é o nome do curso. Desformação AINE de professores e professoras. Que é um nome muito com carinho de bagunça, mas no bom sentido, assim. 7 dias para desconstruir e voltar para casa. Essas professoras nos perguntam, tá, mas e na segunda-feira o que eu faço com os meus pequenos? Então aqui são fotos de professoras que estão fazendo a magia acontecer nas suas salas de aula. Não estão esperando o MEC aprovar nada. Estão fazendo o que Hermes Trismegisto ensinou, os princípios herméticos. Um é da polaridade, como é dentro é fora, como é um micro é um macro. Esse microcosmos aqui é uma escola de ensino infantil do Rio, de uma comunidade lá do Rio de Janeiro, uma escola municipal. Essa prof perguntou, Thiago, o que eu faço para os meus pequenos amanhã de manhã? Coloque eles em círculo, dê um bastão falador. Bastão falador é um objeto de fala para eles falarem. Pergunte como eles estão se sentindo. Eu não sou vítima, mas na minha época de estudo, nunca ninguém perguntou como eu estava me sentindo. Só queriam dar aula, escrever no quadro. Olha esses cariocas aqui, o olhar deles. É uma brincadeira com toda a permissão desses seres geniais, angelicais. Por quê? Um adulto preocupado comigo, me reconhecendo, perguntando como eu estou.
Até que não foi uma má ideia vir para o mundo, está começando a ficar legal. Isso é o que a gente chama de terra fértil. As sementes que são as crianças plantadas em terra fértil, já era, a gente precisa ensinar como que elas têm que crescer. O que é terra fértil? Adultos que estejam em processo de cura e reconhecendo essa criança como um ser medicinal para a minha cura. É um ato de humildade. Aí é terra fértil para essas crianças. Aí é fácil, é só regar elas. Ela está com o bastãozinho falador, que é o squeeze, o bordô ali. Esses são crianças lá no sul, na Serra Gaúcha, contando os sonhos de vida, quais eram os sonhos que eles tinham de vida. Isso aqui é a Lara. Nós sempre ficamos em círculo com as crianças, nunca um atrás do outro, nunca vendo os ombros, sempre em círculo, como nós fizemos quando nós chegamos aqui. A Lara sabe do círculo e a mãe dela escutou ela cantando a música que a gente dançou aqui no início. Beija-flor. E ela foi lá olhar, a Lara tinha colocado a Barbie, o Ken, as bonecas em círculo. Isso tem uma simbologia muito importante. E nós temos um acordo de convivência na escola. Quando alguém quer falar, quando tem muita gente para não gritar, levanta a mão. E o Ken queria a palavra, e ela colocou o Ken com as mãozinhas para cima. Então, discutindo a relação. Essa foto é da semana passada, de uma escola do Rio de Janeiro também, as crianças confeccionando o seu bastão falador, um objeto de poder de se expressar em círculo, fazendo o seu próprio bastãozinho. Na AINE, todas as crianças lavam a louça, nunca a gente lava a louça para os pequenos, só se pedirem ajuda, a gente lava. E aqui estão os pitocos de Sorocaba, de 1 ano e meio, 2 anos, lavando sua própria louça. É um fundamento pedagógico para nós, que eles lavem só. Não precisa estar bem lavado, porque não tem lugar para ir. Não tem objetivo, não tem resultado esperado. Isso é coisa que os americanos nos venderam. Eu não sou contra os americanos, eles são do mesmo grão de areia. Lava a louça, tem o mistério da fé, fica às vezes mais sujinho do que no início. Tá tudo bem, não vamos fazer escondido, mas a gente ajuda depois a lavar. Criança que lava sua louça vai crescer e não vai botar culpa em ninguém da sua vida. Lavou sua louça quando era pequeno. É para isso que a gente faz. Essas fotos são essa semana que vem. Esses aí os adolescentes lá numa cidade de imigração alemã, com a mãozinha, como a gente está fazendo aqui, para eles fazerem a roda. Então, são fotos das cidades. Então, o bem maior não gosta quando a gente faz bolhas. Ele me confidenciou isso e eu não sou porta-voz do bem maior, mas é que eu sinto isso. Quando a gente faz bolhas fechadas e quer resolver nosso problema, o bem maior não abre a porteira. Para a AINE, que está acontecendo lá na Serra Gaúcha, a Fábio e a André, acho que estão aqui, quem já foi para lá, nós não estamos iludidos com a AINE. A gente está querendo ver as escolas do Brasil colocando em prática as coisas nas suas cidades, na escola municipal, escola estadual. Então, está acontecendo muitas coisas com professores que se conectam. Essa aqui são uma escola municipal, lá do sul também, as crianças dançando o beija-flor. Todo dia quando elas chegam, antes de ter aula, elas ficam em círculo, dançam, sentam e perguntam para a alma delas. Isso aqui é escola municipal. A secretária de educação da cidade nem sabe que eles fazem isso. Mas me conta, fazem, depois vamos ver o que acontece. O promotor vem. Eu não quero, assim, eu estou brincando, mas é que com empoderamento e encorajamento, a gente não fica com medo, a gente faz o que tem que ser feito. E não é um ato de afrontar o sistema, é hackear o sistema com amor, de dentro para fora. Essas professoras estão hackeando o sistema. A hora que a secretária de educação for lá, ela vai tomar um susto. Como é que as crianças estão fazendo isso? Elas estão perguntando para a alma delas o que elas querem para a semana. A gente fala gringuinhas, porque são tudo de colonização italiana, lá no meio do mato, no Rio Grande do Sul, recebendo com abraços todos os dias, alguém quer falar. Olha os dois pitocos se abraçando. O que acontece se for uma rotina, pessoal? É mágico, é mágico. E a magia não é nada do mago Merlin. É simples, é a gente viver a nossa essência humana. Se abraçar, estar em círculo, dançar junto, lavar a loucinha. E eu dou alguns exemplos. Esse aqui é o Enzo. O Enzo está pintando o muro da nossa casa de acolhimento. Guaporé é uma cidade de 24 mil habitantes.
acho que é bem pequena a nossa cidade. E nós temos um orfanato, a gente chama de casa de acolhimento, porque é um pouco diferente. A casa de acolhimento são as crianças em vulnerabilidade. Ontem de noite sofreu uma violência sexual, eles botam na casa de acolhimento, então é bem... O que passa por uma alma antiga, milenar e velha, que decidiu vir para o mundo, como o Enzo, olha o olhar dele, tem Ritalina aqui, tem déficit de atenção, tem hiperatividade. O Enzo está lá, pintando o muro do orfanato, aprendendo matemática, porque ele teve que saber quantos galões de tinta para tantos metros quadrados de muro. E o dinheiro, como é que a gente faz para comprar tinta branca? E por que o branco é branco e não é azul? O Enzo, eu tenho certeza, eu falo do fundo do meu coração, vai crescer um adulto, não vai ser um político que vai roubar. Não vai. Pintou muro de orfanato quando era pequeno. Que não é nada de novo para ele, é a essência dele. O que a gente faz é desensinar o ser humano a ser algo que não é a sua essência, porque a essência dele é fazer isso. Aprendendo o currículo nacional, porque senão o MEC prende a gente. PCN, currículo. Esse é o xará dele, é o Enzo também, atrás dele a mãe dele dando carinho, fazendo reiki no Enzo. Na frente são 3 professores dando carinho para ele. Toques, carinhos. Lá em Santa Catarina tem muita escola, eu vou muito para lá, que já não pode mais tocar as crianças. Aqui são os pequenos fazendo jardinagem, a Maria Antonieta aprendendo porcentagem, porque aqui nós estamos construindo a cozinha da Aine. Propósito é uma das coisas que mais faz o ser humano aprender. A gente não precisa ensinar as crianças a aprender, isso está no DNA humano, nas hélices do genoma humano está. Aprenda. Não tem nada de romântico e poético. Aprender é para a vida se perpetuar. Se não aprende, não se perpetua. Então, pessoal, é muito normal aprender e ser curioso, porque a vida se perpetua dessa regra da vida. O problema é aprender quando não tem lógica. Para Tonton aprender porcentagem, eu aprendi porcentagem com 12, 13 anos, eu acho. Foi quando a professora achou que eu tinha que aprender. A Tonton aprendeu com 8 anos, porque ela estava intrigada por que a gente falava 2 por 1. 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1 é 2 baldes de terra para 1 de areia. Porque é a proporção que a gente usa para misturar areia com a terra para fazer a bioconstrução lá na AINE. E ela escutou dos adultos e ela queria ajudar a construir. E um adulto falou para ela, assim, sem nem se ligar, não, isso aí é 50% de cada um, Tonton. E os 50% não resolveu o problema, não sei o que é. Daí ela entendeu, aprendeu matemática construindo a nossa escola. A Anitta fazendo também o nosso reboco do banheiro da escola. O Ricardinho preocupado com o dólar e com a bolsa de valores. Muito preocupado. Ele estava intrigado com as minhoquinhas, ali, presente. Quando a gente está presente, a gente está na nossa essência humana. Nós, adultos, quando a gente está no presente, já que não tem lugar para chegar no futuro, nós estamos na nossa essência. Nossa essência só conhece o presente. A gente está no futuro quando a gente está com os protetores da criança. Porque a criança, para não sentir dor, ela tem uma horda, ela tem um exército de protetores, que são nossas subpersonalidades. É o ego. O ego, querido, ele está convencido que está fazendo algo bom. E o ego, ele tem uma série de soldados. Um soldado do ego é botar nós no futuro sempre. Ele é o projetor do futuro. Porque se tu ficar no futuro, tu não fica no hoje. Se tu ficar no hoje, não dói. Mas aqui é a nossa essência, está no presente. O Davi, você consegue olhar o olhar do Davi, mas ele está de perfil, né? O Davi tem 11 anos. Está lá com a gente na AINE. Olhem para o olho para o Davi. Porque é um anjo, me arrepia, porque ele realmente é todos são, ele é um ETzinho. O Davi está pintando o salão de jogos do asilo da cidade de Guaporé, porque as nossas aulas são assim, o que importa, o que tem lógica a fazer e causa e propósito. E a aula, porque as crianças vêm da 5ª dimensão, que é de onde nós viemos também, só para a gente se sente acreditado, não precisamos acreditar. Tem que olhar um quadro negro em 2ª dimensão, é muito violento para nós. Vida prática, pelo menos em 3ª dimensão, faz um pouco mais de lógica. Então, 3ª dimensão é isso, é fazendo as coisas práticas. O Davi pintando a sala de jogos do asilo da cidade, está aprendendo na prática matemática, finanças, porcentagem,
física, para saber por que as cores são assim. E eu sei que o Davi não vai crescer, sei, isso eu posso dizer, vai crescer, não vai ser um empresário avarento, não vai sonegar impostos. Eu sei disso, porque é a essência humana. Eu moro numa das cidades que mais polui no Brasil. Guaporé é pequenininha, mas encrenqueira. Polui muito, proporcionalmente, porque nós somos um polo de joias. Então, para poder fazer joia, suja muito os rios. Saem os metais da galvanização e nós temos mais de 50 milionários na nossa cidade. A galera tem muito dinheiro por causa das joias. E tem muitos que são da minha faixa etária. Eles dormem tranquilos que eles estão fazendo dinheiro, enquanto as suas fábricas estão jogando dejetos da galvanização dos metais pesados no nosso rio. Eu acho que eles não pintaram muito o asilo. Ele não vai conseguir dormir tranquilo fazendo fortuna com isso. É por isso que a gente faz isso com as crianças, né? Oi? Essas são crianças lá de Manaus. A professora fizeram uma rifa, vieram lá para o Rio Grande do Sul, atravessaram o Brasil. E ela voltou com os pequenos manauaras e fazendo a magia acontecer. Levando a loucinha, os carinhos. A gente sempre se recebe em todos os cursos, vivências com carinhos. As crianças cozinhando, a gente sugere que as crianças, se não puderem cozinhar na escola, se a cozinha não é preparada para elas, pelo menos que elas cortem as frutas e sirvam os coleguinhas para a fruta, que é mais fácil do que cozinhar, né? Para nós, o Pat Adams é uma síntese da pedagogia da Aine que não existe. Nós não temos pedagogia, é uma forma de viver. O Pat Adams nasceu para ser médico. Era o melhor estudante da universidade. Esse é do filme O Amor é Contagioso. Esse é o Pat real mesmo, o Robbie Williams. Criança que nasceu para ser o novo Niemeyer vai gabaritar aqui na UNB número 1 de arquitetura. É só a gente deixar. Vai ver que não nasceu para ser isso, aí não adianta, vai ser um esforço muito grande. Pode ser que passe no vestibular, mas ele nasceu para ser um pé de maracujá e de repente o exterior convenceu ele que ele é um abacate. Até o momento que ele desistiu de mostrar que ele era maracujá e cresce um Frankenstein. Quando a gente é para ser o que a gente é, até o vestibular a gente tira de letra, porque a gente nasceu para fazer aquilo. E o Pat é um exemplo muito bom. Ele se matriculou na faculdade com 38 anos. Até os 38 ele era um errante na vida. Tentou se matar 3 vezes e não conseguiu. Até que ele entendeu que ele era um bom médico. Aí tirava de letra a faculdade. Esses são estudantes de psicologia da Federal de Santa Maria que estavam fazendo uma cadeira, uma disciplina de psicopedagogia no 4º semestre. E quando eles foram embora, eu pedi, galera, no 8º semestre, não sei se é 8 ou 10, cuidado para ficar uns psicólogos muito sérios, porque vocês vão botar a mão no queixo e dizer para o paciente de vocês, me conte sobre os seus problemas. E talvez a essência de vocês está aqui tocando violão, que estava dentro do Jardim da Infância da Aine, aquela construção ali do nosso Jardim da Infância. Ali está o psicólogo de vocês e o pedagogo, violãozinho, que às vezes é ali que está, a gente conectar com as pessoas. A nossa pedagogia é uma forma de viver, que a criança vê que está no meio de adultos que vivem o que são. Eu deixei os slides sem querer, eu vou passar. Isso aqui são fundamentos pedagógicos da Aine, que isso aqui vai muito técnico na pedagogia. Nós temos o dinheiro da Aine, vocês passaram a caixinha da igreja, né? Então convém eu dizer, eu agradeço quem colaborou, eu não tenho pudor nenhum. Quando eu era empresário, eu tinha vergonha de negociar com as pessoas, porque eu estava fazendo grana para mim. Minha alma dizia que estava estranho. Eu peço mesmo, que a gente pega isso aqui e compra material para a Aine. Então obrigado, isso aqui é uma simbologia que estão pintando o quadro com a gente. A Aine não tem nenhum real público e não é por orgulho. É que a gente intui que a gente não consegue
inspirar as outras ONGs. Se disseram, a gente entrou no edital da Petrobras e ganhou 1 milhão. A gente vende, essa aqui é a camiseta da AINE, a gente vende 3 camisetas, compra um caminhão de 7 metros cúbicos de terra. Com 7 metros cúbicos de terra, a gente faz um monte de parede. Com as doações, com os cursos, a gente vende alface nos mercados da cidade, sem agrotóxico. A gente gera a nossa própria economia. A AINE é uma escola particular, já foram 700 mil reais gastos em construções numa área pública. É a síntese ou da burrice ou da loucura. Vamos ficar na loucura por enquanto. Nós vamos devolver todas aquelas construções para a prefeitura com dinheiro particular daqui a 19 anos, provavelmente. Então é dinheiro particular de uma escola gratuita, que não cobra das crianças. Como geramos economia por nós? Doações das palestras, cursos, camiseta, faço polidense se precisar, qualquer coisa. Vendeu uma face e estamos começando a construir o hotel da AINE. Toda a receita das diárias do hotel vão ser para manter a escola gratuita. Não é assistencialista e caridosa a escola, só que gratuita é importante. É uma questão do bem maior. Nossa atividade fim é educação, não é porque a gente ganha dinheiro. A gente faz polidense, mas não cobra da educação. Tá? A AINE todos os atendentes do hotel serão síndrome de Down, Asperger e autistas, os que que possam se dedicar a isso. Já tem um assim na Itália, nós vamos criar um assim também na AINE. Esse é o prédio onde vai ser o hotel e eu espero que daqui uns meses ou ano vocês possam vir a Guaporé, passar um final de semana romântico com o namorado, com a esposa, com a namorada e ter a satisfação de comer no nosso restaurante orgânico, que se hospedaram no hotel e que todo o lucro não está indo para enriquecer ninguém. A gente coloca na escola e vai ser devolvido para a cidade de Guaporé, a nossa terra média dos hobbits, que são construções, todas hobbit house mais ou menos, em bioconstrução, que eu acho que vai virar um centro cultural municipal, com a história contada por uma galera que construiu o seu próprio trabalho. E aqui um pouquinho da área para finalizar, que o tempo está terminando. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus
pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Que esse quadro que nós estamos pintando lá, que não quer afrontar, protestar e mudar nada, só inspirar assim como se fosse olhar o quadro, faça a magia acontecer aqui também. Estamos juntos, preciso de ajuda, me pedir também que a gente faça, vamos junto, cada um conectando com a sua criança interior, para nós fazer coisas muito legais e mágicas. Quem quiser ir lá passar um pouco de frio, lá tá frio, tá 2 graus no Pará. Os gnomos me mandam o boletim do clima. Eu saí de lá ontem com 3 graus. Então é legal que venham os estrangeiros. Então, onde é que é a praia? Cara, a praia aqui é Floripa. Quem quiser fazer voluntariado na área não há custo algum, fica 15 dias a 1 mês com a gente. O voluntariado cuida da sua alimentação, mas a hospedagem é com a gente. É só mandar um e-mail e é uma experiência de vida. Mais de 400 voluntários de 18 países estiveram lá na roça com a gente. A gente vende produtos pela loja online, é a terceira fonte de recursos da AINE. É assim que a gente viabiliza construir o projeto. E os gnomos têm parceria com os correios, eles entregam em todos os lugares. A gente faz dias de pedagogia AINE, é um dia expresso, intensivão de pedagogia AINE nas cidades. Quem quiser convidar a gente para vir para cá, para o Distrito Federal, nas cidades. E é um dia vivenciando aquelas fotos que eu mostrei na prática para sentir o que a gente pode fazer com os... Não é fazer com os pequenos, mas é proporcionar para eles terra fértil. O número 1 fonte de recursos do projeto é cursos hoje, até que o hotel entre, o hotel e o restaurante entrem. E um dos grandes cursos nossos é Bagunçação do Ser, que é o nome para a engenharia do ser. É uma desconstrução que a gente faz em 3, 4 dias. E paralelamente a isso aprende a fazer bioconstrução, hiperadobe, terra ensacada. Então quem quiser aprender a fazer terra ensacada e junto à engenharia do ser, nós temos o próximo agora em junho, sempre tem, a cada 2 meses tem um curso. Nas férias de julho, das férias letivas, né, nós temos a desformação de professores, faltou o DES aí. Então de 22 a 29 de julho é uma semana vivenciando a nossa... Não é pedagogia porque não tem, né? A nossa forma de viver, que isso ressoe nas pessoas. Em agosto a gente tem o nosso retiro, que ele é igual a esse, só muda o nome. Mas o retiro, assim, é uma semana com a gente também, vai ter em agosto. Na AINE não tem tema de casa, porque tema de casa é coisa da Revolução Industrial Inglesa. Homework, tarefa de casa. Mas eu vou deixar uma, que essa perguntinha aqui, Sufi. Os mestres bailantes da Sufis têm essa pergunta, eu acho muito bonita. O que minha alma anseia expressar através da minha existência? Deixa essa pergunta no ar, não é necessária a resposta. Às vezes vale a pena perguntar a si mesmo. Nós estamos com o tempo, enfim, acho que até terminado. Aqui estão os contatos da AINE. Até que a gente termine aqui, quem quiser perguntar, vem aqui. Eu tenho um tempo livre. A gente vai encerrar energeticamente o bate-papo, mas quem quiser fazer perguntas, a gente continua até que mande nós embora, né? Que horas tem que sair da sala? Já tem que sair. 1 da manhã. Então tá tranquilo. Pessoal, agora nós vamos voltar na hora que a gente dançou lá. É só carinho, tá? Não é uma verdade absoluta, ainda que eu me posicione, porque vem do meu coração. É só carinho, só receber um carinho de mim, numa intenção do meu chakra, da laringe, de expressar carinho. E é um pedido de ajuda, tá? Eu me vulnerabilizo que eu não sou nada. Eu sou só lá de fala piá, no Rio Grande do Sul. Eu sou um piá, um guri, um menino, dentro de um corpo de adulto, que eu só estou tentando me curar e voltar para casa. E eu intenciono como é a volta para casa e intuo. E pedindo ajuda nos lugares que eu vou, que a gente faça a magia acontecer como? Vocês são profissionais, cada um tem seu trabalho já, ou já estudam na faculdade. Fazer a magia acontecer, eu vou falar em um caráter esotérico. Baixem o céu na terra, é muito bonito. Não vamos ser esotérico, vamos avançar os capítulos do livro Aprendendo a Ser Humanos na Terra.
Nós estamos meio travados nos capítulos, dá para nós ir adiante. Esse livro tem um carimbo, for dummies, e nós estamos meio dando. Vamos adiante. Vamos adiante, tem coisa que já dá para nós ir adiante, não é mudar. Mudar dá uma ideia que nós estamos indo muito mal e errados e temos que trocar o caminho. Nós só temos um caminho, eu sinto, que é o da evolução da espécie humana. Só que a gente, ou é tortuoso o caminho, ou é mais prazeroso. Tomara que seja mais divertido, porque tá foda o caminho agora, tá dolorido. É meio... Então que a gente avance nos capítulos, a gente olha para trás e não diz que o capítulo anterior era um erro. Ele é só uma história da nossa civilização humana. Que a nossa sina positiva é evoluir. Nós não temos tanto controle sobre isso. É ir para frente. Só que pode ser que não seja tão divertido. Aí sim a gente tem controle. A onda está surfando, a gente vai surfar. Não sei como que a gente vai surfar ela. Da sina humana de ir adiante. Então faça a magia acontecer no Distrito Federal, aqui no Brasil, na UNB. E nós estamos todos juntos. As crianças lá em Moçambique diziam tiretesse, que era na hora de nós ir embora, diziam em português, mas tiretesse é Ndau. É o dialeto deles, lá da região de Maputo, na capital. Prof. Tiago, eles diziam assim, davam um tchau assim, tiretesse, até segunda. Tireteste, tireteste, estamos juntos, Prof. Tiago. Então, tireteste, a gente está realmente junto. No mesmo trem, não nos iludamos com o vagão que cada um está, porque o trem está no mesmo lugar. Então, obrigado por virem hoje. Eu sei que não é fácil pegar trânsito. Brasília é tudo longe. Vaporé, eu dou 3 passos e atravessei a cidade. E ela é tão contente, minha criança interior está feliz que eu conheci Brasília. Então, obrigado por se locomoverem. Lembre que no universo só tem 2 coisas, meio binário. Ou ficou parado ou se mexeu. Vocês se mexeram. O universo bate palma. Obrigado por isso. Todos nós, obrigado mesmo. É um processo de cura, vocês me ajudaram. E eu ajudo, ao menos eu anseio retribuir. Nós somos uma malha e estamos se ajudando a acelerar. Tu controla, eu estou a serviço. Hã? Não, se querem fazer tu te manda. É que tem dia que tinha que... Eu estou acostumado a se mandar embora da faculdade. Se alguém quiser fazer uma pergunta, vamos fazer o seguinte, enquanto... Deixa eu ver se vai dar. Ai meu Deus, acho que vai dar. Não, a gente vai finalizar energeticamente, que é tão ou mais importante que as perguntas, porque as perguntas vêm do racional. Então eu vou convidar quem quiser descer, que a gente vai dançar uma música de finalização, e quem quiser aproveitar, a gente vai com um bate-papo de perguntas, tá? Eu não quero que ela esteja responder as perguntas, mas elas mudam a energia. Tchau, querido, obrigado.